Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 4. O homem por trás da reforma. Efésios 4, de 7 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Deus conceda a sua graça em nome de Jesus a cada um de nós no estudo da sua palavra. Irmãos queridos, nós precisamos pensar, ao entrarmos no texto da Epístola de Paulo aos Efésios, na motivação da escrita da carta. Vocês se lembram que algumas semanas atrás foi pregado a respeito de nós, com a verdade, nos enganarmos? Lembram-se disso quando estudamos o capítulo 1? É ensinada a predestinação no capítulo 1? Sim, é. Mas não é o fim, não é a razão de ser daquele capítulo falar de predestinação. É uma verdade que é enfatizada, ao mesmo tempo que se dispensa outras partes da mesma verdade, acaba nos enganando. Porque a razão de ser do texto no capítulo 1, assim como de toda a carta, é evidenciar a glória de Deus. A Epístola aos Efésios conscientiza a igreja da razão pela qual Deus a redimiu, o louvor da sua glória. É isso que nós vemos no capítulo 1, nos versos 6. Para louvor da glória de sua graça. Verso 12. A fim de sermos para louvor de sua glória. Verso 14 do capítulo 1, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quando estudamos essa epístola, não podemos perder de vista a razão de ser da sua escrita. É levar a igreja à consciência da glória de Deus. Quando vamos para esse texto que estamos estudando agora, e particularmente nessa data, nós pensamos em reforma. E então nós temos que pensar em homens que Deus usou para a reforma. E talvez ao pensarmos neles, pensemos nos grandes nomes da reforma. E você já está pensando em alguns aí. Talvez alguém pense nos pré-reformadores. Tiago já está maquinando nos anos, tal pregador, aquele que morreu com o nome de ganso, numa fogueira. Estou brincando com Tiago. Pensamos em homens
e acabamos por nos esquecer de qual é o homem que está por trás da reforma. Quando os inimigos da fé cristã levantam-se contra a igreja reformada, levantam-se para acusar Calvino dos seus erros. E o que nós poderemos fazer diante do acusar de Calvino dos seus erros? Dizer, é verdade. Homem, pecador, redimido em Cristo, ele errou. Lutero, se você conhecer a vida de Lutero, horrível. Mas redimido em Cristo, aleluia. É assim que nós o temos como importante na história. Os inimigos da fé cristã procurarão destacar os valores de homens que, pecadores, certamente trouxeram manchas para a igreja de Cristo. Mas Cristo Jesus é suficiente. E Ele é o homem por trás da reforma. Nele está a nossa fé. Sempre que chamarem você de calvinista, digam, sim, por ser cristão, que Cristo é o centro da minha fé. Há um homem por trás da reforma do século XVI e de todas as reformas que realmente importam. Eu já disse a resposta, mas vamos trabalhar isso em cima do texto. Quem é esse homem? No nosso texto, no seu versículo 8, que você pode observar, traz uma menção desde a tradução grega do Salmo 68, na chamada Septuaginta, aquilo que aqui está registrado. E aquela tradução procurou trazer para a linguagem do leitor em língua grega o sentido da palavra em língua hebraica. E há na sua terceira seção, que já veremos, uma pequena diferença daquele texto ali, no hebraico, para este texto aqui, no grego, para nós, vertido ao português. Há razão de ser para isso. No momento oportuno, isso será enfatizado. Nesta hora, eu leio mais uma vez o verso 8, para enfatizar o seu primeiro trecho. Por isso diz... Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando ele subiu às alturas. Queridos, Paulo vai trabalhar isso nos versos 9 e 10. E vai explicar que esta menção dele ter subido às alturas tem sentido na sua epístola, porque a sua ênfase está na glória de Deus. No texto, ele vai mencionar algumas vezes o sangue de Cristo. E se menciona sangue, menciona a morte, menciona a sepultura. Mas a ênfase da carta está na glória de Deus. Por isso ele toma do Antigo Testamento este verso, o 18 do Salmo, o 8 deste capítulo, para dizer, subiu às alturas. Mas ele não deixa de enfatizar o que mais quer dizer. O verso 9 vai falar, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Do que ele fala no verso 9? Fala do verbo, irmãos. Fala do glorioso Deus eterno na pessoa do Filho. Fala de Deus que se fez homem, que desceu aqui às regiões inferiores da terra. Não pense só na morte e sepultura, pense na encarnação, pense na humilhação do verbo. E ele humilhado vivendo conosco. Irmãos amados, quando nós vivermos muito tempo juntos uns com os outros, nós vamos começar a perceber as nossas pontas, as nossas farpas. Sabem, para os cristãos, essa é uma das bênçãos do casamento. Porque é casados que nós somos identificados pelo nosso cônjuge quanto aos nossos defeitos, e nós identificamos no cônjuge os defeitos, no meu caso, dela. Mas juntos, o que nós fazemos um com o outro por sermos cristãos? Nós cooperamos um com o outro para a nossa santificação. Deus trabalha no casamento em favor da santificação
da pessoa. Por isso, você está casado, cultive a santidade no seu casamento, preserve o seu casamento, não se desespere, continue. Mas Cristo Jesus não tinha farpas, não tinha defeitos, mas Ele os identificava todos em nós. Até quando vos sofrerei, diria Jesus. Humilhado, irmãos, humilhado e no seu dia a dia, suportando, vivendo a sua santidade, a sua obediência. E então, no fim do seu ministério de humilhação, a humilhação suprema. A traição, a tortura, o mau juízo, juízo injusto que me refiro, a cruz, a morte, a sepultura. O que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Foi Maria que fez isso? Foi Pedro? Foi algum dos profetas? Foi Calvino? Foi Cristo. Cristo está fazendo no seu ministério, naquela época encarnado e humilhado, a grande reforma. Esta é a reforma. E o seu ministério não acaba na humilhação, você sabe. Ele segue para a sua exaltação, verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Quem é este, irmãos? Quem é este? Mero homem. O homem que ressurge da morte ao terceiro dia, conforme a profecia. O homem que tem controle sobre o tempo que permaneceria morto. O homem que, exaltado da sepultura para a vida, é exaltado sobre toda a criação. O homem que exerce o seu sacerdócio diante do Pai. O homem que hoje intercede por nós, aleluia, por Cristo Jesus. O homem que reina muito acima do que jamais sonhou Adão, mas ocupando a posição que Adão entregou em pecado. Jesus Cristo é o homem por trás da reforma. É este homem que é mencionado, queridos, no capítulo 1, versos 20 a 23. Abra lá, por favor. Basta voltar uma página. Deus, o Pai, exerceu em Cristo seu poder, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Queridos irmãos, nós somos fruto da reforma. Sim, no século XVI, com aqueles que o Senhor levantou com bravura, pecadores redimidos, com coragem, com ousadia, abrindo mão da própria vida para dizer: fico com as Escrituras, não posso ir contra a minha consciência. Por quê? Porque nelas aprendo de Cristo, o Redentor, o centro da existência. Isto é reforma. O reformador é Cristo. Vejamos o que diz a parte B do versículo 8 desse capítulo de Efésios que estamos lendo. Efésios 4, verso 8, parte B. Levou cativo o cativeiro. Levou cativo o cativeiro. Quem é este? Quem é este que levou cativo o cativeiro? Eu sei que você sabe a resposta, mas eu vou enfatizá-la olhando com você o texto que está em Efésios capítulo 2. Por favor, abra lá. Nós lemos há pouco até o 1:23, falando da glória de Cristo. E agora ele falará do que ele fez por nós, como ele levou cativo o cativeiro.
A glória de Cristo exposta na nossa redenção. Capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O texto em 4:8 diz: levou cativo o cativeiro. Observe, por favor, os versos 2 e 3 do capítulo 2 e perceba: andamos outrora em quê? Nos nossos delitos e pecados. Me acompanham? Segundo o curso deste mundo. Segundo implica dizer como servos do mundo, presos ao mundo, sob o poder do mundo, segundo o curso do mundo. Segundo, prossegue o texto, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, segundo o príncipe, conforme o príncipe, sob o poder do príncipe, vivendo nos nossos pecados, nos nossos delitos, como escravos, como cativos do príncipe do mal. Escravos do mundo, escravos de Satanás. Verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, escravos da nossa carne. Tudo o que sabíamos fazer, por mais belo que pudesse parecer, era pecar. A nossa existência era cativa do mal. O sorriso mais belo, a mais delicada carícia, o melhor trabalho social, a construção da vida de muitos, a partir de nós mesmos, sem Cristo, é ofensa ao Senhor. Logo, é escravidão a nós mesmos, a nossa ilusão de competência, de capacidade. Vejam, não me refiro à capacidade de desenvolver trabalhos técnicos, os mais variados. Eu me refiro à capacidade de ser redimido, de ter paz com Deus. Homens vivem fazendo coisas, querendo reconhecimento dos outros, e muitos, sem perceber, o fazem, querendo o reconhecimento da divindade, do poder, daquilo ou daquele que imaginam ser o que vai elevá-los de algum modo. Não o terão, são escravos. Que fez Cristo? Que fez Cristo? Levou o cativo, o cativeiro. É por isso que o texto continua com essa forma tão bela nos versos 4 e 5. E diz que Ele, rico em misericórdia, no seu grande amor, nos amou, e nós mesmo mortos, escravizados, vendidos, perdidos, Ele então
nos deu vida. Mas veja como é que Ele nos deu vida. O verso 5 diz, e você não pode perder isso da sua frente. Ele nos deu vida, olha o texto, juntamente com Cristo. Não fosse Cristo, não haveria vida. Não haveria redenção. É juntamente com Cristo. E como é juntamente com Cristo, então é pela graça sois salvos. Porque por nós mesmos, esperando de Deus alguma retribuição, receberíamos o que os ímpios receberão: inferno, condenação. Mas Ele então, juntamente com Cristo, nos agracia e nos leva para a vida, mas faz mais, veja o verso 6, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Gente, o que é isso? Compartilhamos pela graça de assentarmos com Cristo no trono celestial. Como? Dê-se conta disso, igreja. Isso acontece certamente para a tua alegria, mas esta não é a última razão, não é a razão máxima, não é a razão principal. O texto de Efésios nos ensina: vivemos para a glória de Deus, esta é a razão. E é isso que diz o verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Isto é, glorificar a Deus, toda a criação, glorificar a Deus, exaltar a Deus por sua obra de redenção em Cristo Jesus. E a maravilhosa ênfase que vem a seguir nos versos 8 a 10, queridos, mostra que essa vitória que está em Cristo e que é concedida a nós por meio de Cristo é uma dádiva completa. Se ele mencionou graça no verso 5, ele vai explicar isso nos versos que sucedem. 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Fé que você sabe, o próprio Deus concede. O próprio Deus, o Pai, ao levar o perdido para o Filho, esse jamais será recusado. É por obra do próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, dotado de algumas características que agem simultaneamente: fé, arrependimento. Então, diante de Deus, acontece a obra maravilhosa da redenção. Graça, fé, do verso 8, claramente ditos, não vem de nós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Isto voltará a ser mencionado no capítulo 4. Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Levou cativo o cativeiro, irmãos, aponta para a obra de Cristo, por meio da qual o Senhor nos concede a sua maravilhosa graça. Em Efésios capítulo 4, a nossa fé é posta no Senhor segundo a sua palavra. Segundo a sua palavra. Nos versos 7 e de 11 a 16 temos algo a esse respeito. Gostaria que a igreja visse comigo. Se perguntamos há pouco, quem é este homem? Respondendo, Cristo Jesus é este homem. É o próprio Deus encarnado. Ele é o homem por trás da reforma. Ele é quem realizou a reforma. Como ele mantém essa reforma acontecendo? Porque a reforma teve um marco histórico muito importante. Mas ela vem acontecendo a cada dia, irmãos. Aconteceu pela obra de Cristo e continua acontecendo. Por isso nós precisamos verificar no versículo 8 do capítulo 4, o que consta aqui. Diz aqui na terceira parte, e concedeu dons aos homens. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. No Salmo 68, 18, se você abrir lá, verificará
que Deus é aquele que recebe dádivas. O verso tem 4 seções lá no Salmo 68. As 2 primeiras idênticas a que temos aqui. A terceira seção, ele recebe dádivas. E na 4ª, ele concede bênçãos. Paulo aqui vai priorizar esta 4ª seção do Salmo 68, 18, aqui em Efésios 4, 8. E concedeu dons aos homens. Por que isto assim? Porque os homens que ele recebeu são os homens por ele redimidos. Terceira parte do verso 18 do Salmo 68. E a estes redimidos ele capacita. Portanto, Paulo reúne a 3ª e a 4ª seções daquele verso no Salmo, tudo num trecho só. Aos redimidos pela graça de Deus, ele os capacita. Ele, diz o texto, concedeu dons aos homens. Isso é graça. E esses dons, queridos irmãos, acontecem, como diz o verso 7, e a graça foi concedida a cada um de nós. Cada um de nós integramos o corpo de Cristo, a cada um de nós. Não é só para alguns. O corpo pode ter uma parte menos visível, menos nobre. Lembram-se de 1 Coríntios 12, que lemos há pouco? É o mesmo contexto. Há outras partes mais evidentes, mas uma parte e outra compõem o mesmo corpo. E são indispensáveis para a existência do corpo. A cada um de nós, diz o verso 7. E continua dizendo, segundo a proporção do dom de Cristo. Se você for conferir em 1 Coríntios capítulo 12, verá nos versos 1 a 11, que o Espírito concede como lhe apraz os dons. O Espírito de quem? O Espírito de Cristo. É o mesmo Deus, é um ser só. Existente em 3 pessoas. Essas 3 pessoas não têm um suspiro de discórdia entre si, têm tudo igual, exceto a sua pessoalidade, que é tripla. E os ministérios que, em acordo na Trindade, foram distribuídos. Aqui nós lemos, segundo a proporção do dom de Cristo. Cristo concede dom, algo que é dado. E é dado pela mediação para a efetuação deste dom na vida da igreja e de cada um de nós, pela pessoa do Espírito. Juntamos os textos de 1 Coríntios 12 com este aqui. Segundo a proporção do dom de Cristo. Como o Senhor administra a entrega destes dons para a igreja? Atente bem. Vou fazer referência a João Calvino aqui. João Calvino, nos seus sermões sobre a carta aos Efésios, vai observar a seguinte característica. A igreja de Cristo é abençoada com uma segurança quanto ao cuidado de Deus sobre ela. A segurança que a igreja tem é por receber da parte de Deus o levantar de homens pequenos, frágeis, maus, redimidos, para que com fidelidade preguem a palavra dele. Isso é graça sobre a igreja. A igreja identifica que a pregação da palavra com fidelidade, de quem é a glória? De Deus. A igreja deve se sentir grata a Deus, deve expressar a sua gratidão a Deus, porque isso acontece por sua obra sobre a igreja. Tantos querem ouvir a palavra, conforme orou há pouco o nosso irmão Hamilton, conforme os seus próprios ouvidos sejam agradados. Mas o irmão orou, pedindo a Deus que nos conceda a sua palavra, segundo a sua vontade, não segundo os nossos corações.
Tantos querem segundo os seus corações. Quando a igreja quer ouvir a palavra, e Deus concede a palavra a ela, isso é sinal do seu pastoreio ao seu rebanho, ao qual ele alimenta. Mas como ele vai fazer isso? Como ele dispensa a proporção do seu dom? Verso 11, queridos. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Meus irmãos, quando começamos a olhar esse texto, percebemos os apóstolos aí. E os apóstolos são descritos quanto às suas características lá no final do capítulo 1 de Atos, naquele evento em que a igreja elegeu Matias, que parecia ser o cavalo magro na corrida, mas que o Senhor elegeu para que ele mostrasse: eu quero este, não que vocês pensem ser virtuoso. E naquela situação foi dito que acompanhou o Senhor Jesus desde o batismo de João até aqueles dias após a ressurreição. Este poderia ser apóstolo, então é levantado Matias. Aquelas são as características apostólicas. Ora, alguém dirá, mas e Paulo, como fica nessa história? Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, diz ser ele uma exceção. Ele diz, é como um nascido fora do tempo. Paulo, sendo exceção, é tomado pelos ímpios que falam em nome de Jesus, blasfêmias e mentiras, como regra, e transformam a exceção do apostolado paulino na regra para um apostolado presente, que já não existe mais. Não há mais apóstolos, mas houve apóstolos. E sabe onde é que está a presença dos apóstolos na nossa vida hoje? Na doutrina dos apóstolos que está nas nossas mãos. A palavra de Deus, Ele mesmo, nosso Deus na pessoa do Filho encarnado Jesus Cristo, o homem por trás da reforma, Ele concedeu uns para apóstolos, louvado seja Deus, temos a palavra em nossas mãos. Outros para profetas. Você vai para a primeira epístola de Paulo, capítulo 14, e verifica ali. Quem são os profetas? São os que pregam a palavra de Deus e devem ser examinados quanto a esta palavra, porque na medida em que pregavam, era preciso que fosse verificado se o que diziam estava de acordo com a palavra revelada. E julgai os demais, é dito no texto. Logo, a profecia existe, e existe hoje, porque profecia é falar em nome de outrem, falar em nome daquele que o enviou. E aqui estou eu, meus irmãos. Não estou em meu próprio nome, estou em nome de Cristo, pregando a palavra do Senhor, e que cabe a você fazer? Examinar se a palavra do profeta é fiel à Escritura. E assim a palavra de Deus que foi entregue aos apóstolos, foi registrada, é anunciada pelos profetas, é anunciada pelos pregadores, é anunciada com cuidado pela igreja. E continua o nosso texto. Outros para evangelistas, é anunciada aos que ainda não conhecem o Evangelho, que vão conhecer a verdade redentora e ainda não tiveram acesso a ela antecipadamente, anteriormente. Então é chegada a pregação da palavra de Cristo, registrada pelos apóstolos, anunciada para a igreja pelos profetas, anunciada ao mundo pelos evangelistas. E então crentes se reúnem e são pastoreados, o texto diz, e outros para pastores e mestres, dons que o Senhor concede para quê? Para que os pastores misturados ao povo, porque pastor não fica na torre, pastor fica com o povo, e o pastor em meio ao povo é que conduz a ovelha para este rio, conduz a ovelha para aquela sombra, conduz a ovelha para aquele pasto, conduz a ovelha para o aprisco.
perto da ovelha, percebe o lobo quando se aproxima e a defende. O que é isto tudo? Que figura é esta? É daquele que, estando junto com as pessoas, lhes responde às perguntas, lhes apresenta a palavra para suas questões particulares. Isto que faço aqui é profecia, o pastorado é ao pé do seu ouvido. Pastorear é estar junto. E nessa situação, junto com grupos pequenos, como o que queremos ter às quintas-feiras, de discipulado, ensinar, mestre. Mas observem que todos estes dons têm uma ferramenta central para cada um deles: a palavra, a Bíblia Sagrada. O que Deus nos deu. Queridos, Jesus Cristo continua realizando a reforma. E não foi assim que Lutero foi impactado. Lutero procurava nos pais da igreja, procurava nas instruções da igreja, nos símbolos da igreja, procurava como se justificar diante desse Deus tão duro, tão mau. Então ele vai ler a palavra. Ele era professor de teologia e teve acesso à Escritura. E num belo dia Deus lhe concedeu entender Romanos 1, 16 e 17. O justo viverá pela fé. A palavra, irmãos, a palavra do Senhor chegou a um ímpio, monge, sacerdote, perdido. Mas Cristo o redimiu. Palavra conforme a proporção de Cristo chega até nós. Igreja, não recuse a palavra, examine, não recuse. Salvo se ela for infiel, então busque outra fonte de pregação, mas nunca troque esta fonte. Nunca leia para verificar o que você entendeu a respeito. Leia para entender o que Deus diz. Mais uma vez faço referência ao irmão. Não o que os nossos ouvidos se agradam em ouvir, mas o que Deus diz. Por que isso, queridos? Porque esta reforma acontece sobre as nossas vidas com o Senhor utilizando a sua palavra. Hoje de manhã falei sobre os 2 livros. Quem estava aqui deve se lembrar. O livro da natureza. Olhamos para a natureza e sabemos, há Deus. Mas não sabemos mais do que isso. Olhamos para as Escrituras, a revelação proposicional, e sabemos, há Deus, eterno, glorioso, santo, todo-poderoso, justo, e eu estou perdido diante dele, porque sem Cristo não há esperança. Mas a palavra me mostra o Redentor, eu aprendo nela a respeito da vida e do meu arrependimento para a vida. Creio em Cristo, vivo verdadeiramente. A palavra me mostra isso. Mas por que eu vivo? Epístola aos Efésios. Para a glória do Senhor. Ele é o centro e a razão de todas as coisas. O Senhor nos ensina e faz a reforma em nós. Faz a reforma na igreja. E essa reforma, queridos, que eu preciso observar, eu ia passando direto, eu não posso fazer isso. O versículo 12 diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Queridos irmãos, a palavra grega aí, pessoas fazem ridículo de nós quando nós fazemos exegese. Mas a palavra grega para aperfeiçoamento aí, adivinha qual é? Reforma. O Senhor age em nós com a palavra, reformando, restaurando a nossa vida. Essa é a palavra que aqui está com aperfeiçoamento e é melhor com restauração ou reforma. Seguimos adiante. Então vemos que essa reforma é individual, com vistas ao aperfeiçoamento, reforma, restauração dos santos, para o desempenho do seu serviço. Isto é para você. É o seu serviço.
Você foi redimido para boas obras, capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Aqui está o seu serviço, a reforma na sua vida, com a palavra. Pastor, eu não quero mudar tanto assim, não quero ler a palavra. É crente mesmo. Realmente é crente. Porque o crente está sendo objeto da ação de Deus. E o Espírito agindo na gente faz a gente querer Deus. Eu quero saber mais do Senhor. Quero conhecê-lo. Quero ser transformado. Por quê? Porque eu quero glorificá-lo. Isso é, quero servi-lo. Serviço do crente. Desempenho do seu serviço. Reforma em você. Mas a reforma continua. E diz, para a edificação do corpo de Cristo. É uma reforma coletiva. A reforma não aconteceu no século XVII. Ela também aconteceu lá. A reforma acontece todos os dias em cada um que crê. E que então se junta a outro que crê. E essa igreja verdadeira é uma igreja sempre reformando. Este é o sentido. Sempre voltando à palavra. Sempre sendo aperfeiçoado o indivíduo. Para que sempre seja aperfeiçoada a igreja. Para que sempre sirva a Deus para a sua glória. Como isso acontecerá? Uma só fé, num só Cristo. Veja o verso 13. Até que todos cheguemos à divisão. Certo, irmãos? É claro que não. A unidade da fé. O que é unidade da fé? Não é que todos nós vamos dizer juntos, cremos. Não é isso a unidade da fé. A unidade da fé é a unidade de conceitos. É em que cremos. É por isso que nós, reformados, particularmente os presbiterianos, temos uma confissão de fé a qual tanto prezamos. Você conhece? Você já leu? Você sabe o que diz ali? Precisa fazer isso. Precisa confessar a sua fé. Isto é, precisa junto com outros cristãos, nessa unidade de confissão, dizer, cremos neste e neste aspecto. Um só Deus, tripessoal, encarnado na pessoa do Filho, na sua humilhação, o Redentor, na sua ressurreição, a nossa redenção, no seu ministério de intercessão, a nossa capacitação pelo poder do Espírito, o seu serviço, tudo isso para a sua glória. Tudo isso. Uma só fé, num só Cristo, é o que diz aí. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tudo isso quer dizer a mesma coisa. Que quanto mais eu conheço da palavra, mais eu conheço de Cristo, mais eu cresço pelo poder do Espírito, na mesma convicção, tudo isso gira ao redor do mesmo crescimento em Cristo Jesus. Segundo a palavra, mas avancemos. Isso, irmãos, é que nos fará resistentes ao erro. Resistir ao erro não é dizer não para tudo que aparece. Eu sei, o tempo está avançado, o horário está avançado, mas continue comigo. Dizer não para tudo que acontece, tudo que aparece diante de você, é você se comportar como um sargento, um tolo, que recebe as perguntas dos soldados e antes de pensar a respeito diz, não. Porque é não e pronto. Não é assim que o cristão deve se comportar. O cristão deve julgar as coisas segundo a verdade. João 7:24. Julgai segundo a verdade. E então, queridos irmãos, com a verdade em nossos corações, unidade da fé, 14, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que conduzem ao erro. O que é isso? Eu não sei a verdade. Qualquer coisa parece ser a verdade para mim. Conheça mais a palavra. A palavra de Deus nos foi deixada. É uma bênção. É a graça de Deus para a sua edificação.
fará de você forte, mas o intuito aqui é fazer-nos também um só. Porque juntos, irmãos, confessando a mesma fé, ao redor do mesmo Cristo, é que nós poderemos, reunidos, trazer outros para o nosso meio. Eu preciso lhes contar, com termos muito rápidos, algo sobre uma visita feita essa semana. Estive com uma família que tem nos visitado. E esta família disse, queridos, que vê em nosso meio paz. Vê em nosso meio harmonia. Agora, olhe para você mesmo e olhe para o lado e vê se você vê isso. Se isso existe, só pode ser graça. Se isso existe, tem que ser na palavra, porque como andaremos juntos se não houver acordo entre nós? Isto é que dá unidade. A mesma confissão. E continuo. Isto é que traz crescimento verdadeiro para a igreja. Igrejas por aí crescem, multiplicam-se, parecem culturas bacterianas. Você bota uma bactéria aqui no meio de cultura, daqui 5 horas está lotado aquilo. Você fala, nossa, como é que apareceu tanto? Tudo doença. Tudo errado. Crescimento sadio é segundo a Escritura. Na unidade da mesma fé em Cristo Jesus, segundo a palavra que Ele deu para a igreja. Unidade de crescimento. Queridos, é assim que nós devemos caminhar com reforma. Eu vou só rever tudo o que nós estudamos essa noite para passarmos adiante. Vimos que Jesus Cristo é o vencedor e o libertador. Vimos que Jesus Cristo é o doador e capacitador. Vimos que Jesus Cristo é o homem por trás da reforma. E a reforma se dá pelo ensino da palavra de Deus para reformar os santos, uni-los na mesma doutrina e fazer a igreja crescer. Irmãos, nós em Cristo estamos em reforma.